Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero apresentar a vida do pastor Eduardo diante do Senhor agora, Pai. Senhor, que quando ele subiu aquelas escadas, ele possa ter se esvaziado de si, para que ele possa ser cheio nesse momento do Espírito do Senhor, que o Senhor possa tomar a tua mente, a tua fala, que a palavra que vai ser ministrada nessa noite seja rema nos nossos corações, que traga cura, que traga liberdade, ó Deus, que traga o ano aceitável do Senhor para nós nesse momento. Deus, eu louvo ao Senhor, porque eu sei, Pai, que a vitória dessas pessoas que estão aqui está, ó Deus, o Senhor está trazendo na palavra que vai ser ministrada nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você está aí? Essa semana, fala a verdade, quem teve oportunidade de dar uma chapadinha essa semana, levanta a mão. Pastor, o que é isso? Aqui está todo mundo liberto. Querida, a gente não pode passar um minuto longe da glória do Pai. Dá uma chapadinha quando você começa a buscar a glória, e você sente que a glória vem. E naquele momento você não consegue mais pensar em nada além de querer permanecer na presença do Pai. Amém? Se você não teve a oportunidade de dar uma chapadinha essa semana, feche os seus olhos. Vamos chapar, vamos buscar o Senhor. Eu não vou te motivar, fale com Ele aí agora. Você que é batizado no Espírito Santo, solta o leão. Solta o leão que habita em você. Libera essa unção. Levanta as suas mãos, você que pode, libera essa unção. Aleluia, Espírito Santo. Glória ao Senhor. Irmão, olha para mim aqui. Sem a glória dele, esse culto seria inútil. Se ele não fosse o primeiro a chegar neste lugar, seria inútil estar aqui. Se você veio aqui esperando receber algo da minha parte, você vai sair daqui frustrado. Mas se você veio resolvido a receber algo da parte de Deus, com toda certeza o Espírito Santo é o responsável por alcançar o teu coração nessa noite. Amém? Você crê nisso? Levanta as suas mãos e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. O salmista Davi diz no Salmo 119, versículo 11: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Abra a sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Vamos lá para o versículo 27, 28 e 29. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém vos vanglorie na presença de Deus. Pode se assentar, querido. Feche os seus olhos. Eu não vou anular a oração que já foi feita aqui, mas eu queria falar com o Senhor. Pai, eu sou apenas o recipiente. O Senhor poderia usar qualquer um que está aqui.
Eu estou aqui porque certamente, não me vangloriando, me coloquei na brecha. E qualquer um que se coloca na brecha pode ser usado pelo Senhor. Trabalhe o coração. Como está escrito no Evangelho segundo Mateus escreveu no capítulo 13, para que ele esteja como terra boa, para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é o primeiro culto que eu estou como pastor à frente do ministério de jovens desta igreja. Eu não poderia iniciar uma aliança que eu não quero chamar de trabalho, eu quero chamar de aliança, primeiro com Deus e depois com você que me ouve, com você que me assiste, sem antes me apresentar para você. Uma ovelha precisa saber quem é o seu pastor. Você precisa saber quem que está aqui. Meu nome é Eduardo Barbosa. Tenho 31 anos de idade. Sou pai de um filho muito bonito chamado Caleb. Esposo de uma mulher mais bonita ainda do que o filho, chamado Jordana. Minha esposa está esperando um segundo bebê. A família está aumentando. Para mim é uma satisfação estar aqui. Nessa noite eu quero vos falar sobre algo que eu nunca falei. Há 31 anos eu estou na casa do Senhor. Eu quero falar sobre alguns acontecimentos que me fizeram chegar até aqui. Eu tenho certeza absoluta que de alguma forma, aquilo que eu vou falar, em algum nível da sua vida vai te alcançar nessa noite. Eu tenho certeza que a experiência que o Senhor me conduziu a viver, de alguma forma, ela vai te ajudar a enfrentar aquilo que você está enfrentando nesses dias. Eu já contei outrora a respeito do meu testemunho, da minha vida profissional. E nessa noite eu quero falar sobre a minha história como pessoa. Presta atenção em mim aqui. Se você puder, não levante para tomar água. Se você puder, me ouça. Com 1 ano de idade, aproximadamente 11 meses de idade, meu pai se separou da minha mãe. Por um motivo específico, a minha mãe saiu de casa. Eu tive, como várias pessoas que estão aqui dentro, uma infância conturbada, uma infância desestruturada. Eu vi, com poucos anos de idade, o padrão da sociedade estabelecido por Deus, de formação de uma família, ser destruído diante dos meus olhos. A minha mãe morando com uma pessoa que eu não conhecia. E a presença do meu pai não conseguia suprir a distância da minha mãe. Com aproximadamente 7 anos de idade, eu posso lembrar como se fosse ontem. Eu morava com a minha avó, e eu tinha esporadicamente a presença do meu pai junto com a gente. Meu pai era um policial militar em Goiânia. Eu estava ali no Jardim América, na rua C212. Eu era apenas uma criança, eu nunca esqueci. Meu pai me chamou ali no meio da rua e falou assim: meu filho, papai te ama muito. Ele te ama muito. Mas infelizmente, por um erro que o papai cometeu, ele precisa sair do estado. Ele precisa
ir para outro estado. E o papai quer perguntar para você se você quer ir comigo ou se você quer ficar com um dos seus tios. Papai não sabe para onde vai, mas ele precisa sair daqui. Meu pai tinha cometido algumas coisas erradas. Ele acabara de ser expulso da polícia militar. E ele precisava urgentemente sair do estado para não ser preso. Eu ainda uma criança chorei muito naquele lugar. Hoje liberto pelo sangue de Cristo, eu passo naquela rua para relembrar essa conversa. E todas as vezes que eu passo ali na rua C212 no Jardim América, eu relembro esse diálogo que eu, enquanto criança, tive com meu pai. Eu decidi ficar com os meus tios. Eu morei aproximadamente 15 anos com os meus tios. A minha infância, certamente, como de qualquer um garoto que não mora com os pais, era uma infância de difícil compreensão. Eu não entendia por que aquilo teve que acontecer justamente comigo. Parecia que isso não acontecia com ninguém, apenas comigo. A minha avó me ensinou a estar na igreja, mesmo não estando na igreja. Eu cresci na igreja presbiteriana, tradicional. Eu estive durante a minha caminhada naquele lugar. Eu aprendi valores cristãos. Eu aprendi a estudar a palavra de Deus. Eu ouvia coisas a respeito do reino de Deus, mesmo ainda enquanto criança. Mas aquela circunstância que a vida me trouxe, por decisões tomadas pelo meu pai e pela minha mãe, ela muito me feriu. E eu acabei, como muitos de nós, me revoltando. Eu me tornei um adolescente extremamente revoltado com o Senhor. Eu não abandonei a casa de Deus, mas eu me revoltei com Deus dessa casa. Falaram para mim que esse Deus tinha controle sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas, mas sobre a vida do meu pai e da minha mãe, entendia eu que ele não teve controle. Aquilo que para uma criança possui a maior importância, que é um pai e uma mãe presente, eu entendia que ele tinha tirado de mim. Com apenas 13 anos de idade, estando na casa de Deus, revoltado com o Senhor, eu comecei a tomar algumas decisões que me fizeram ter uma adolescência extremamente doentio. Com apenas 13 anos, eu não mais me relacionava com os amigos da igreja. Eu entendia que amigos na igreja não eram verdadeiros amigos, porque eles não me entendiam. Eu decidi então procurar amizade fora da igreja. Facilmente encontrei amizades fora da casa de Deus. Essas amizades, ao invés de contribuir para o meu benefício, ao invés de me ajudarem estruturalmente, elas acabaram de me empurrar para o caminho da escuridão. Com apenas 13 anos, eu morava com meus tios. Um dia eu estava assistindo televisão na sala, eu morava no Jardim América. E eu não posso me esquecer disso. Estava passando uma cena sexual entre um homem e uma mulher.
E eu olhei para aquela cena, e o meu tio, no mesmo instante, entrou na frente da televisão, desligou e saiu. E falou: aqui é assim que funciona. Aquilo me despertou um interesse tão grande, mas tão grande, que pela madrugada eu acordei. E eu falei: eu preciso saber o que é aquilo. Naquele tempo não havia tantas informações. Eu estava numa igreja tradicional, com uma família tradicional. Não se falava de sexo. Não se ensinava sobre sexo. E eu decidi então ter a minha escola. Eu liguei a televisão. Eu assisti um filme pornográfico com 13 anos de idade. E naquela noite eu abri uma janela do inferno, que por alguns anos perturbou a minha vida. Naquela noite eu me tornei um pornógrafo. Com 13 anos de idade, a pornografia assolava a minha mente 24 horas por dia. Talvez essa não seja a sua realidade, mas talvez seja. Uma janela foi aberta. As estatísticas dizem, os estudos científicos dizem que é mais fácil um viciado em maconha, em cocaína, se libertar do que um pornógrafo se libertar. Eu continuei no caminho da escuridão. Essa era a vida escolhida por todos os meus amigos fora da casa do Senhor. Foi então que eu tive o primeiro acesso a algum tipo de lixo. Com 14 anos de idade. Eu estava tomando remédio tarja preta para ficar alucinado. Eu sentava no banco da igreja para ouvir o pastor ministrar a palavra santa do Senhor, a palavra pura. Mas eu estava extremamente alucinado, viajando, sem saber o que eu estava fazendo naquele lugar. Certa vez eu conversei tão alto no canto da igreja que o culto parou. E o pastor perguntou: o que está acontecendo contigo, menino? E eu falei: eu não sei. Os remédios não eram mais suficientes. Chegando aos 15 anos de idade, eu era de uma família muito pobre. Eu não tinha dinheiro para comprar drogas sofisticadas. Então eu decidi me enveredar no mundo da cola. Eu me tornei literalmente um cheirador de cola. Eu desci em alguns lugares, em alguns lotes, alguns terrenos, algumas casas desativadas. E eu passava muito tempo ali cheirando cola. Os meus amigos permaneciam comigo. Eu entendia que eram verdadeiros amigos. Eles estavam comigo em todo momento. Cada dia que se passava, a droga não era mais suficiente. A gente precisava de uma outra droga para substituir aquela. Foi quando eu comecei a conhecer lança-perfume. Quando eu comecei a conhecer benzina. E certo dia, eu estava numa festa, ainda muito novo. Foi quando eu tive a primeira experiência com o cigarro da maconha. Naquele dia, eu achei que os meus problemas tinham encontrado a solução. A
maconha me conduzia a um lugar que eu sempre quis estar. A maconha me conduzia a um lugar que eu pensava que sempre queria estar. Durante alguns anos, a maconha fez efeito. E naquela época, se criou a Merla, que é uma pasta de cocaína. Foi quando a gente começou a se habilitar nessa nova realidade. Interessante que eu estava sentado na casa do Senhor, como você está sentado assistindo um pregador falar das coisas de Deus. Eu ouvi a palavra de Deus, eu recebi a palavra de Deus, mas a minha vida não mudava. Eu me lembro que minha família tinha desistido de mim. A minha família, com apenas 16 anos de idade, não acreditava mais em mim. A minha família literalmente decidiu me abandonar. Com 16 anos, eu continuei na casa do Senhor. Quando eu fui expulso, eu não podia mais participar das programações na casa do Senhor, porque a própria liderança não conseguia me administrar. Foi quando o presbitério decidiu que eu não podia mais participar dos eventos, eu só podia ir na igreja. E aquilo me trouxe muita tristeza, porque embora eu não estava mudando, embora a minha vida continuasse a mesma, eu senti uma responsabilidade comigo mesmo de permanecer na casa de Deus. Eu me lembro que um dia eu estava chapado, num lugar ali no Jardim América, aonde eu morava. E eu ouvi uma voz. Essa voz falou comigo. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, e eu não vi ninguém. Eu estava sozinho em cima de uma bicicleta. E eu falei: certamente eu estou com algum problema. Eu preciso procurar ajuda. E por alguns dias eu continuei ouvindo essa voz. Nos momentos que eu estava fora de mim, eu ouvia esta voz falando comigo. Essa voz não me abandonava. Essa voz falava ao meu coração, mas eu não sabia quem era. Não tinham me apresentado o Espírito Santo. Eu não sabia que o Espírito Santo atuava. Eu entendia que ele era parte de Deus, mas não sabia que ele realizava isso. Eu comecei a assistir muitos amigos morrer. Eu comecei a ver aqueles amigos que, na minha opinião, eram amigos chegados, verdadeiros amigos que estavam comigo na hora que eu mais precisava. Eu comecei a ver eles serem retirados da terra. E um dia eu estava sozinho e eu falei: eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais viver nesse mundo. Foi quando, por convicção,
eu conheci a minha esposa. Literalmente muito diferente de mim. Ela vivia numa família estruturada, numa família economicamente abastecida. A sua realidade era muito diferente da minha realidade. Quando eu a conheci, foi num evento da igreja presbiteriana. Eu estava tentando me levantar, mas as pessoas que estavam à minha volta não acreditavam mais em mim. Eu queria buscar Deus, mas as pessoas que estavam na casa de Deus olhavam para mim como um doente, olhavam para mim como um leproso, olhavam para mim como alguém sem solução. A minha própria família, quando eu me aproximei da minha esposa, entrou em contato com a mãe da minha esposa, com a minha sogra, e falou: cuidado, esse menino é perigoso, ele é um marginal, ele não tem futuro. E eu chorava. Eu não entendi o que era chorar na presença de Deus. Eu clamava para que algo acontecesse. Foi quando um dia eu abri o coração. Minha esposa não queria nada comigo. E um dia eu sentei com ela na chácara do Goiás, ali no Parque Anhanguera. Em um evento que teve, eu abri o coração para ela, eu falei quem eu era. Eu nunca tinha falado para ninguém as coisas que eu tinha vivenciado. Eu nunca tinha falado para ninguém, eu nunca tinha depositado em alguém. E por algum motivo aquilo tocou o coração dela. Foi quando o Senhor usou ela para me conduzir ao Senhor. Eu estava dentro da igreja, mas longe de Deus. Ela me ajudou a entregar minha vida para Jesus. Ela foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Ela foi a primeira pessoa que olhou para mim. Quando todos falavam, não há solução. Ele vai terminar como os amigos dele. Ele está mentindo para você, ele não vai mudar. Ela me apresentou a Jesus. Foi quando que ela falou: se você quer Jesus, venha comigo, venha para a minha igreja. Eu não quero compromisso com você, mas se você quiser Jesus, você pode estar comigo. Eu me lembro que eu decidi abandonar a igreja que eu estava, porque certamente eu não conseguiria dar a volta por cima, pois a maioria das pessoas não acreditavam numa mudança, não acreditavam que poderia ter uma alteração de quadro na minha vida. Eu me lembro que um dia eu falei com Deus: Deus, eu já sou batizado, mas eu quero batizar de novo. Eu fui para a igreja metodista Ministério Avivamento. A minha igreja não se levantava a mão, é uma igreja tradicional. Não batia-se palma. Não havia a manifestação espiritual do Espírito de Deus, os dons espirituais. Eu aprendi daquele jeito. Quando eu entrei numa igreja avivada,
Eu assustei com aquele lugar. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Que língua é essa que esse povo está falando? Que manifestação é essa desse Espírito? Foi quando o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo escreve esse versículo com um motivo específico. O povo de Corinto tinha recebido a palavra de Deus através da vida de Paulo. O povo de Corinto acreditava que apenas recebendo a palavra de Deus, eles se tornavam nova criatura. Nas visitas missionárias de Paulo a Corinto, Paulo começou a perceber que o povo era uma pessoa fora da igreja e outra pessoa dentro da igreja. É quando Paulo escreve, falando: opa, vocês estão extremamente equivocados. Receber a Cristo não lhe torna nova criatura, mas vocês precisam estar em Cristo. Quem está em Cristo é homem de Deus dentro da igreja e é homem de Deus fora da igreja. Tem práticas espirituais dentro da igreja e tem práticas espirituais fora da igreja. O povo tinha aceitado a Cristo e fora da igreja estava vivendo na carnalidade. Foi quando essa palavra entrou no meu coração e eu falei: eu quero me tornar uma nova criatura. Eu quero esse Jesus para mim. Eu quero mudar. Eu quero ser alguém de Deus. A minha família toda é evangélica. De toda a minha geração, por parte do meu pai, apenas o meu pai não era cristão. Foi quando eu decidi firmemente estar em Deus. Com aproximadamente 18 anos de idade, quando eu estava entrando na melhor fase, quando eu estava entrando na juventude, eu decidi fazer tudo diferente. Eu decidi que a minha adolescência não seria reflexo da minha vida como jovem. Comecei a buscar as coisas do alto. Comecei a buscar a presença do Espírito Santo. Eu me lembro que falaram para mim um dia: olha, rapaz, se você quiser ser batizado com o Espírito Santo, você deve orar 1 hora por dia, dizendo: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu era um ignorante, mas eu queria essa presença, eu queria essa glória. Foi quando eu passava horas do meu dia dizendo: Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu não era batizado no Espírito Santo. Eu me lembro que eu passava horas do meu dia dizendo: Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o Espírito Santo não me batizava. Estabeleci o meu altar, assumi compromisso com Deus e com a igreja, e falei: Senhor, se o Senhor é Deus, se o Senhor alcançou a minha família, se o Senhor é Deus que não faz acepção de homem nenhum, o Senhor vai me alcançar. Eu serei um jovem para a glória do Senhor. Eu serei um jovem que vai testemunhar os teus milagres na terra. E eu passava a noite orando, buscando o Espírito Santo. Completando 18 anos, o meu tio não conseguia mais me ter dentro de casa. Eu era um adolescente
muito difícil, mesmo naquele momento eu querendo modificar as minhas atitudes. Ele não acreditava mais em mim. Um dia eu cheguei e a minha mala estava pronta. Eu me lembro que quando eu olhei aquela mala, eu não sabia para onde eu ia. A minha família não acreditava em mim. Nessa hora, amigos que você pensa no mundo que são seus amigos, desaparecem. Eu não tinha dinheiro. Eu não sabia fazer nada na vida. Eu me lembro que, contra tudo e contra todos, eu já namorava a minha esposa. Eu liguei para ela chorando e falei: eu não sei o que vai dar. Eu não sei se Deus está me disciplinando porque eu decidi ter compromisso com Ele, mas eu não vou sair do caminho. A minha sogra, numa atitude de fé, pegou o carro, buscou a minha mala e a minha cama, que era uma herança do meu pai, me levou para dentro da casa dela, contra o meu sogro, e me hospedou ali por uma noite. No outro dia pela manhã, eu liguei para o meu pai e falei: pai, eu preciso de dinheiro. Meu pai morava em Paraíso do Tocantins e até hoje mora ali. Eu preciso morar em algum lugar. Meu pai, que sempre foi um pai presente, mesmo não estando fisicamente comigo, ficou desesperado. Ele tinha pouca condição. Ele tinha sido expulso da polícia. Eu me lembro que meu pai foi roçar fazenda para mandar dinheiro para mim. Eu aluguei então um quarto. Não tinha banheiro, era apenas um quarto muito pequeno, devia ter aproximadamente uns 15 metros quadrados. Ele cabia uma cama. Eu me mudei para aquele lugar. Quando eu entrei naquele lugar, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia para onde ir. Parecia que era o final da linha, parecia que nada mais podia dar certo. Então eu falei: Senhor, eu vou te buscar. Comecei a fazer um propósito atrás do outro. Comecei a me entregar diante do Senhor e falar: Senhor, se for para acabar, vai acabar na tua presença. Eu entrei em Deus. Eu passei meses orando a madrugada toda, chorando na presença de Deus. As drogas tinham que meio que afetado a minha cabeça, parece que eu não conseguia desenvolver nada. Até 18 anos eu tinha tentado trabalhar em umas 8 empresas, e todas elas com menos de 30 dias eu era demitido. As pessoas olhavam para mim como incapaz. Foi quando eu decidi, falei: Senhor, eu não te largo. Eu não te largo. E eu comecei a cuidar das coisas do Senhor. Foi quando os meus pastores acreditaram, um grupo familiar, e nós começamos a falar da palavra do Senhor. Eu comecei a buscar o reflexo da glória de Deus sobre mim. Eu comecei a buscar a graça do Senhor sobre mim. As portas de emprego não se abriam e eu precisava trabalhar. Eu comecei a crer que esse Deus podia virar qualquer situação e qualquer circunstância. Eu comecei a orar a Deus com convicção e falar: Senhor, eu creio que esta palavra vai se cumprir na minha vida. Eu creio que o Senhor vai me conduzir a lugares altos.
fui batizado no Espírito Santo. Foi quando tudo mudou. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, fala que não sabeis vós, que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus, e que Ele habita em vós. Quando o Espírito Santo entrou, Ele fez morada e Ele começou a limpar. Ele começou a pôr para fora toda a sujeira. Ele começou a tirar de mim tudo aquilo que certamente no futuro me afastaria da presença de Deus. Tudo aquilo que faria com que eu não tivesse uma juventude santa. Eu comecei a buscar santidade em Deus, esperando que Ele traria santificação sobre o meu corpo. Eu comecei a me dedicar ao Senhor. Eu me lembro que eu não consegui pagar aluguel, era R$80. E para não ser despejado, eu saía 6 horas da manhã, escondido. Juliana está aqui? Eu morava na frente, eu não sei se você lembra, na frente da Metodista. Eu precisava sair porque a dona pegava pesado. Ela acordava cedo para me pegar na estreita. Eu acordava mais cedo que ela para ela não me pegar. E eu fiquei ali até quando deu. Eu morei de favor em algumas casas. Eu me lembro que a última casa que eu morei de favor era um barracão de uma tia minha. Ele estava lotado de entulho. Tinha muito rato, muita barata. Eu brigava com aquelas baratas. Um dia eu fui até umas 5 da manhã lutando com um rato para matar aquele rato. Ele era grande, ele era forte. Eu me esforcei muito, mas eu consegui. Eu orava em línguas estranhas naquele lugar, eu orava a Deus. Tinha um homem bêbado, endemoniado. Foi o primeiro sinal que eu recebi que estava funcionando. Que um dia quase quebrou o meu portão. Eu estava dentro de casa, ajoelhado, chorando. E ele falou assim: pastor miserável, eu vou matá-lo. Para com esse balacobaco, que isso está me matando. Só eu e Deus sabíamos que eu estava ali dobrado, com meus joelhos dobrados. E eu falei: Deus está me ouvindo. Um dia eu decidi que a minha vida profissional deveria ser modificada pela fé. Foi quando eu decidi ficar 30 dias. E eu falei: Senhor, se em 30 dias o Senhor não fizer um milagre na minha vida, eu vou ficar 60 dias. Eu não vou comer. Eu vou colocar bolacha de sal na boca. E o Senhor vai me dar vitória. Se o Senhor não liberar do trono de Deus algo sobre a minha vida profissional, eu não coloco comida mais na boca. Eu já era crente, eu já acreditava no sobrenatural. Eu orava, eu estudava a palavra. Eu esperava que Deus iria me abençoar. Eu passava todos os finais de semana em cima do Mendanha ou do Serrinha orando a Deus. Eu passava a madrugada dentro buscando a glória, a presença do Senhor. Ninguém via, mas eu estava ali lutando no Espírito. Comecei a trabalhar com meu sogro. Ele não acreditava em mim. Ele falava para minha sogra: eu estava em propósito, dentro desse propósito. Embora ele me criticava, foi o único que me estendeu a mão. E ele falava assim para minha sogra: esse pobre coitado não pode casar com a minha vida.
Eu estava tão fraco. Há mais de 20 dias eu não comia nada. Quando eu fui tentar colocar a moto para dentro do boy, a moto caiu em cima de mim, era uma CG. Ele ligou para ela e falou o seguinte: esse menino é um pobre coitado, não consegue segurar uma moto. E eu falei: Deus vai fazer o sobrenatural na minha vida. Deus vai fazer o sobrenatural na minha vida. Eu achava que Deus ia tocar no coração de algum grande empresário no Brasil, para ele me procurar lá em casa e me colocar como diretor da sua empresa. Eu orava assim. Me contaram um dia que um homem orou dizendo: Senhor, eu preciso comprar uma caminhoneta e eu só tenho R$1. Poucos meses depois, esse homem testemunhou dizendo que comprou essa caminhoneta por R$1, porque um marido e uma mulher em briga judicial. A mulher decidiu vender a caminhoneta para prejudicar o marido por R$1. Eu falei: Senhor, soa nessa mesma nota e alcança teu servo. E eu falava: Senhor, toca, Senhor, eu vou ser diretor. Não tinha ficado 30 dias numa empresa e a minha cabeça era para ser diretor. Eu comecei a crer no sobrenatural. Eu me lembro que a primeira oportunidade de emprego que eu tive foi para me trabalhar na rede de lojas Novo Mundo. Alguns aqui já sabem, eu não vou me deter a isso. Quando eu cheguei naquele lugar, o gerente da loja não queria me contratar. Eu sabia que a minha luta não era contra a carne, não era contra a sangue. Mas eu sabia que Deus estava comigo, eu estava em propósito. Com 29 dias de propósito, abriu-se essa porta. Eu achava que Deus me daria uma diretoria e Deus me deu a limpeza de uma loja de 600 metros quadrados. Eu chorei muito. Eu chorei muito. Eu falava: que Deus é esse? Mas eu decidi obedecer. Foi quando eu comecei a trabalhar na loja do Serrinha, do Novo Mundo, em frente ao antigo Marcos, que hoje é Extra. Com menos de 30 dias, ou melhor, com 35 dias que eu estava ali, eu ganhava um salário mínimo. Eu atravessei a rua, fui no Marcos, retirei todo o meu salário e coloquei no bolso. Era por volta de 19 horas, a loja fechava 18h50, aproximadamente 19 horas. Quando entrou um bando dentro da loja, armado com metralhadora, armado com pistola, com silenciador, e levaram meu dinheiro, meu primeiro salário. Mas eu estava tão feliz, queridos, porque eu tinha passado de 30 dias pela primeira vez. Eu entendi naquele dia que Deus tinha liberado sobre mim uma graça e tinha quebrado uma maldição sobre a minha vida. E eu saí dali chorando. O assaltante esqueceu do meu lado uma pistola com silenciador. Ele foi embora e esqueceu. E eu senti o cuidado de Deus sobre a minha vida, a tal ponto que eu decidi sair dali. Ao invés de murmurar diante de Deus, eu decidi fazer tudo novo. Eu subi para o monte do Serrinha, passei a noite glorificando a Deus e falando: Senhor, obrigado. Obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor zelou de mim, porque nenhum funcionário se perdeu. Eu era o menor da hierarquia daquela loja, mas havia um poder e uma graça dentro de mim que era maior do que todos. Era a glória do Pai que habitava dentro do meu coração. E eu orei por todos daquela loja e declarei o cuidado de Deus sobre aquele povo. Com 45 dias aproximadamente, eu não me lembro ao certo, mas eu sei que com menos de 2 meses que eu estava ali, eu fui promovido pela primeira vez na minha vida.
Eu queria ser vendedor, me promoveram para o estoque. Meu salário aumentava só um pouquinho, mas tinha um gostinho que eu nunca tinha sentido. Nem o dinheiro que eu precisava tanto era mais saboroso do que ser promovido. Alguém que não conseguia permanecer em lugar nenhum. Alguém que plantou em terra estranha. Alguém que não podia esperar naturalmente colheita. Eu sou esse alguém. Eu me lembro que eu continuei perseverando diante do Senhor. E eu fiquei ali no Novo Mundo do Serrinha por aproximadamente 1 ano e meio. Mais 3 promoções aconteceram comigo naquela loja. Eu comecei a crer no sobrenatural. Eu comecei a crer no cuidado de Deus. Eu comecei a me envolver com as coisas do Senhor. Eu decidi que eu não ia mais viver uma vida fora da igreja, uma vida dentro da igreja. Eu decidi buscar santificação em Deus. Quando o Espírito desceu sobre a minha vida, queridos, eu estou aqui para falar para você, que quando o Espírito Santo me alcançou, aquilo que me amarrava, aquilo que me prendia, aquilo tudo foi embora em um só dia. Eu fui liberado por Deus. Eu fui alcançado por Ele. Eu fui tocado pela sua graça. Ele me limpou. Ele estabeleceu morada em mim. Eu decidi aceitá-lo como Deus. E eu decidi não permitir que o Espírito que habitasse em mim, que foi aceso pela graça de Deus, que ele não mais se apagasse. Eu era apenas um estoquista da rede de lojas Novo Mundo, mas eu cria na glória de Deus. Eu ganhava R$300 aproximadamente. Eu me lembro que um pastor que frequentou essa igreja, chamado pastor Kleber, era um dos meus pastores, e ele falou para mim: rapaz, o Senhor te alcançou, você precisa estudar, você precisa se posicionar pela fé. Eu falei: pastor, eu não posso pagar uma faculdade. Ele falou o seguinte: o seu Deus vai te honrar. E ele foi lá e fez a inscrição para mim. Naquele tempo não tinha administração de empresa na UEG. E eu falo para você com sinceridade que eu precisava usar a minha fé. Eu precisava pagar R$375 por mês. Eu ganhava R$300. Eu morava de aluguel. Eu precisava me alimentar. Foi quando eu decidi que eu ia apostar. Eu comecei então a fazer administração de empresa. Eu morava no setor Pedro Ludovic, eu ia até o Novo Mundo do Serrinha de a pé. Eu voltava para almoçar de favor na casa da minha tia de a pé. Eu voltava de novo para o Novo Mundo de a pé. E andava parte do percurso para ir para a faculdade de a pé, para poder vender o vale transporte e completar, para que eu pudesse pagar a prestação da faculdade. Eu chorava, eu clamava, eu não me esqueço disso. Talvez essa seja a sua luta, talvez a sua luta é maior do que a que eu passei. Talvez você andou em lugares que eu não andei. Talvez o diabo te prendeu mais do que me prendeu. Mas eu queria te dizer que o único capaz de transformar a sua vida chama-se Espírito Santo. Não há palavra, não há discipulado, não há gabinete capaz de transformar a vida de um homem. Se um homem está preso, ele precisa receber a graça através do Espírito de Deus. Ele é o único capaz de liberar um homem.
Eu me lembro que eu fiquei na faculdade 4 anos e meio. O curso era 4 anos. Meio ano eu fiquei a mais. Porque eu chegava atrasado, eu perdia todas as primeiras matérias. Eu fiz um semestre a mais. Eu me lembro que a vida estava muito difícil, mas Deus estava me dando graça. Com 2 anos e meio que eu estava no Novo Mundo, eu fui promovido à gerência de uma loja. A diretoria me treinou. Eu fiz um curso de gerência de vendas durante 2 anos pela Novo Mundo, pago pela Novo Mundo. E eu tinha decidido que tudo que viesse às minhas mãos eu ia fazer o melhor. Eu queria ser o melhor. Eu queria realizar da melhor forma. Eu pagava preços muito caros. Eu não tinha uma base bem feita, eu precisava estudar mais do que a maioria. Eu precisava me esforçar mais do que todo mundo para que eu estivesse próximo ao nível das pessoas. Foi quando o Senhor Jesus decidiu abrir as portas dos céus. Eu me lembro que aproximadamente 3 anos, eu estava ganhando líquido mais de 5 mil reais para quem ganhava 300 reais. Eu tinha conquistado o universo em Deus. Era um grande milagre. Eu comecei a ver a restituição de Deus em todas as áreas da minha vida. Eu comecei a ver que quanto mais eu me envolvia com o Senhor, mais graça Ele liberava sobre mim, mais as coisas aconteciam facilmente. Quanto mais eu me envolvia com Ele, com a sua causa, mais Ele me abençoava, mais Ele me dava direção, mais Ele me trazia disciplina. Com 5 anos e 10 meses que eu estava na Rede Novo Mundo, eu recebi uma proposta da Rede MIG. Eu me demiti do Novo Mundo. Alguém que lá atrás não conseguia ficar 30 dias em uma empresa, recebeu pela primeira vez uma proposta de emprego. Uma proposta, eu saí do Novo Mundo e fui trabalhar nas lojas MIG. Na ocasião, eu era líder de adolescentes dessa igreja, do Ministério Geração Daniel. Foi quando eu deixei o ministério e fui para Brasília, eu fui morar em Brasília. Quando eu cheguei naquele lugar, havia uma graça de Deus sobre a minha vida. As pessoas perguntavam o que eu fazia para trazer resultado ao negócio. E eu tentava explicar e não conseguia, porque não era eu, era a mão do Senhor. Aonde eu colocava a mão, as coisas frutificavam, as coisas aconteciam. E eu comecei a ver a glória de Deus sobre a minha vida. Eu me lembro que quando eu cheguei na loja de Lusiânia, aquela loja era um fracasso. Há meses ela era o último lugar do estado. E as pessoas falavam que se eu fizesse isso e fizesse aquilo, as coisas poderiam mudar. O meu diretor, que era o Janicélio, falava para mim: olha filho, faz isso, o resultado vai vir. Eu cheguei no hotel, dobrei os meus joelhos e falei: Deus, eu sou um milagre do Senhor. Se o Senhor entrar comigo naquela loja, os clientes vão ser atraídos pela sua glória. As coisas vão mudar. No nosso primeiro mês ali, a gente ficou em primeiro lugar do estado. A nossa venda cresceu mais de 100% em apenas 30 dias naquela loja. E as pessoas me ligavam, pessoas que eu não conhecia de todo o Brasil. A MIG tinha 86 lojas e falava: o que você está fazendo aí? Eu falei: meu amigo, se eu te explicar, você não vai acreditar. Se eu falar para você, você não vai acreditar. Existe um sistema lá da Europa que eu estou usando aqui. Primeiro aconteceu lá, depois o avivamento desceu aqui. Foi a glória de Deus que entrou na minha vida e que veio parar nesse lugar. E por causa da glória desse Senhor, aonde eu tenho tocado, o Senhor tem prosperado. No meu terceiro mês,
Eu fiquei 2 meses em primeiro lugar do estado naquela loja e fui conduzido à cidade do Paranoá. Quando eu cheguei ali no Paranoá, eu levei a minha família. A minha esposa foi comigo. Eu nunca tinha sentido tanto medo na vida. Que lugar diferente, irmãos. Eu me lembro que eu cheguei ali e havia muita opressão naquela cidade. A marginalidade estava sem controle naquele lugar. Eu fui para uma loja que vendia menos do que a Lusiânia. O diretor estava me testando. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? E nós ficamos ali apenas 3 meses. 2 meses nós ficamos em primeiro lugar. 1 mês nós ficamos em terceiro lugar. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você olha para alguém e acha que a Bíblia só pode ser cumprida na vida de quem é perfeito. Olha para a minha história, meu irmão. Minha vida não é diferente da sua. Olha para mim. Eu não estudei nos melhores colégios. Eu não fui o melhor aluno. Mas eu tomei uma decisão sábia. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu me lembro que a rede de lojas MIG, ela foi vendida para a Ricardo Eletro. E a Ricardo Eletro, por um motivo específico, me trouxe para Goiânia. A primeira loja que eu assumi da Ricardo Eletro foi a loja do Garavelo. Quando eu cheguei na loja do Garavelo, ela era o pior resultado de Goiânia. Ninguém queria estar naquela loja. Eu estava crendo no sobrenatural. Eu sabia que se o Espírito Santo soprasse, a coisa ia acontecer. Eu sabia que quem dirigia não era mais eu, mas era o Espírito de Deus que habita em mim. Eu sabia que embora Deus estava me dando habilidades, eu fiz aproximadamente 150 cursos profissionais na área de varejo, mas eu sabia que não era a minha habilidade, não era o meu poder de comunicação, eu sabia que não era o meu jogo de cintura, eu sabia que era o Espírito Santo que estava na minha vida, eu sabia que a glória de Deus ia fazer a diferença naquele lugar. Eu me lembro que eu posicionei para aquela equipe, quem crê que uma loja de 180 a 280 mil venderia 1 milhão em 6 meses. Ninguém creu. Talvez você está me olhando aqui, está vendo algumas cadeiras vazias. E se eu fizesse a pergunta para você, você crê que nós teremos 1000 jovens em um ano? Você crê que nós teremos 1000 jovens em um ano? Talvez você está falando porque eu perguntei, mas no seu interior você não crê. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Meu irmão, se você crê, vai ter que construir mais uma igreja. Se você crê, vai ter que colocar mais bancos. Mas a posição da sua fé é que vai definir o que Deus vai fazer neste lugar. Para finalizar, nós ficamos ali em 3 meses. Nós chegamos à marca de 1 milhão naquela loja. O dono da empresa, que não visitava a loja pequena, foi 2 a 3 vezes na loja, me conheceu, queria saber qual estratégia que a gente usava. Ele queria entender, ninguém entendia.
Você vai me conhecer melhor e você vai ver que a gente não faz coisas extraordinárias, a gente crê. A gente espera nele. Se o autor da nossa fé não fizer nada, querido, tudo que nós fizermos não funciona. Se o próprio Deus que estabeleceu o reino dele sobre a terra não estiver neste lugar, toda estratégia que eu e você usarmos será vã. Nós não conseguiremos atrair ninguém para este lugar, a não ser que a glória do Pai seja liberada sobre o seu interior, sobre a tua vida. Se você receber a glória do Senhor, se você se tornar um recipiente da glória dele, as pessoas vão ser atraídas para você, sem que você fale do reino, sem que você fale da presença dele. As pessoas vão cheirar você e vão querer você. As pessoas vão ver o seu andar e vão querer estar com você. Quando você falar, as pessoas vão parar para te escutar, por causa da glória do Pai que está em você. Eu me lembro que eu fui transferido para a loja do Buriti Shopping. Eu fiquei 1 ano e 7 meses como gerente geral da loja do Buriti Shopping. Quando eu cheguei na loja do Buriti Shopping, eu fiz um desafio para toda a equipe. Eu perguntei, eu fiz uma pesquisa local, e eu vi que as Casas Bahia vendiam muito naquele lugar. As Casas Bahia naquela época vendiam 2,5 milhões no Buriti. E eu falei o seguinte: quem crê? Nós vendíamos 680 mil. E eu falei: quem crê que nós vamos vender 2,5 milhões dentro dessa loja em poucos meses? Eu tive um impacto negativo. A maioria dos funcionários pediram para sair. Eles entraram com rescisão indireta contra a empresa e falaram que não acreditavam no trabalho, não acreditavam na empresa. Eu queria chorar naquele lugar. Há coisas que abalam a nossa estrutura. Mas eu me coloquei na brecha e falei: Senhor, me ajuda. Eu me lembro que no primeiro mês que nós trabalhamos com 50% do quadro, nós vendemos 1.180.000. No segundo mês que nós trabalhamos naquela loja, nós vendemos 1.351.000. No terceiro mês que nós trabalhamos naquela loja, nós vendemos 1.440.000. Com um ano que a gente estava lá, no último mês que eu entreguei aquela loja, nós estávamos vendendo 3.800.000. Meu irmão, mas que mágica é essa? A glória de Deus. Eu decidi. Eu não vou abrir mão. Não interessa o prato. Não interessa a proposta. Eu não vou abrir mão da sua glória. Eu não vou abrir mão de ser um porta-voz da tua palavra, de ser um recipiente do teu poder. Eu decidi. Eu me lembro que com 26 anos, ou 27, não sei, eu que comecei lá na limpeza do Novo Mundo, tinha assumido a administração de um estado inteiro. Eu não estou te falando isso para te impressionar. Eu não tenho esse interesse. Eu estou querendo dizer para você que Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E talvez você seja um recipiente meio louco, meio complicado. Talvez nem você tenha dado fé, nem você tenha acreditado em você.
Talvez você está aqui dentro da casa do Senhor, recebendo a palavra de Deus, e vivendo uma vida desonesta fora da casa do Senhor. Talvez você está dentro da casa do Senhor, tendo relação sexual com a sua namorada, ou com a sua ficante, ou com o seu namorado. Talvez você é alguém que, em vez de dar uma chapadinha na glória do Senhor, tem dado uma chapadinha num baseado. Talvez, em vez em quando, você é alguém que gosta de cheirar cocaína, bater uma fileirinha. Talvez sua vida está toda errada. Talvez você está vivendo de fachada. Pode ser que você está igual o sepulcro caiado, maravilhoso por fora e podre por dentro, igual eu era. Tive uma adolescência suja. Até os meus 17 anos eu andei por caminhos áridos. Eu estive em lugares sujos. Mas eu tomei uma decisão. A minha juventude não seria entregue ao mundo. A minha juventude não seria entregue ao diabo. A Bíblia diz que foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quem sabe é com você que o Espírito Santo está falando. Talvez você está tão preso na pornografia, na sujeira, no lixo, que você não consegue buscar o Espírito Santo. Que você nem sabe mais o que é padrão de santidade. Talvez você está começando mais um ano, deixando a vida te levar. Quantos jovens que já ouviram palavras de Deus dentro da casa do Senhor e não tiveram a oportunidade de mudar, porque foram ceifados pela circunstância. O caminho que eu tomei, o caminho de morte que eu escolhi andar, não são todos que conseguem sair dele. E nessa noite o Espírito Santo está me usando, não para te convencer a mudar de vida, Ele quer você. Olha para mim aqui, todo mundo. Ele quer você. É tão bom dar uma chapada, irmãos. Buscar o Espírito Santo. Se você olhar para mim qualquer hora, normalmente se não tiver ninguém conversando comigo, eu estou buscando a graça. Eu decidi que é muito bom. Eu decidi que eu não quero outra coisa. Há 6 meses, eu me demiti da Ricardo Eletro. Eu decidi que, embora eu tenha que sustentar a minha família, seria muito bom se eu permanecesse lá. Bom para o mundo material. Mas eu decidi que eu quero estar com Ele. E o convite que eu quero te fazer nessa noite, você que está fora da casa do Senhor, mesmo estando aqui dentro, fisicamente, você que não tem se relacionado mais com Ele, você que não consegue falar, Senhor, derrama um pouquinho da Tua glória aqui em mim, você que não tem conseguido falar com Ele, você que tem vergonha, você que vem para a igreja para prestar conta para a sociedade, você que não consegue mais testemunhar para ninguém,
Você que não consegue trazer mais nenhum jovem para a casa do Senhor porque você não tem testemunho, porque a sua vida literalmente é uma vida que abomina a presença do Senhor, é uma vida que desfaz da glória de Deus. E o que eu estou querendo te dizer é que se hoje você decidir de maneira firme a dar espaço para o Espírito Santo de Deus, não importa o buraco que você esteja, a sua vida nunca mais será a mesma. Deus irá restaurar o seu altar, Deus irá trazer santificação sobre o seu corpo, Deus irá iluminar os seus caminhos, Deus irá sustentar as suas veredas. E tudo se fará novo. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar essa música. Eu não queria que ninguém saísse, por favor, ninguém saia. Nós vamos cantar essa música, e se você é corajoso para assumir publicamente, eu vou orar por você. Eu não estou brincando não. Eu vou orar por você e Deus vai hoje, agora. Você vai sair daqui liberto. Pastor, eu não dou conta de ficar sem dar uma transadinha não. Irmão, você vai vir aqui na frente, eu vou orar. O Espírito Santo vai te conduzir a alimentar o seu espírito, e a sua carne vai se enfraquecer, e você vai dominá-la no nome de Jesus. Pastor, não dou conta de ficar sem ver site erótico. O Espírito de Deus vai te sustentar, Ele vai modificar, Ele vai reprogramar a sua mente. Todos nós somos ligados à origem chamada Jesus Cristo, Ele é a nossa origem. Toda programação errada que você recebeu do mundo nessa noite, se você der a oportunidade, o Espírito Santo de Deus vai reprogramar você. Você vai se reconectar à sua origem. Vamos louvar o Senhor. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha. Estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Aleluia. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito.
Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.